Olá amigos, bem-vindo ao nosso novo canal Vicente Sena, onde vamos abordar diversos temas importantíssimos ao nosso Brasil, né? E esse primeiro vídeo nós vamos começar a abordar a questão das eleições americanas e sua importância ao mundo. Porque muito se comenta, né? Por que o brasileiro se importa muito com a eleição americana? Mas ela tem sua importância, porque tudo que envolve a questão internacional, principalmente envolvendo os Estados Unidos, nós do Brasil, principalmente, o país emergente, país de terceiro mundo, nós dependemos de muitas decisões que vêm principalmente dos Estados Unidos. E mais do que nunca agora, nós temos que observar e acompanhar o que vai acontecer nos Estados Unidos agora, com essas eleições que estão vindo no mês de novembro. Nós estamos diante de dois candidatos, Donald Trump e Joe Biden, Partido Republicano e Partido Democrata. Por muito tempo os Estados Unidos ficou nesse revezamento de poder, republicanos e democratas. Só que pela primeira vez na história tivemos um candidato conservador, um candidato que defendia a família, valores cristãos, uma economia mais aberta, porque os Estados Unidos estava caminhando após o 11 de setembro do George W. Bush, e depois veio a era Obama, com a crise das imobiliárias que afetou o mundo, que foi, na verdade, um ensaio, né, para uma possível recessão econômica mundial. Só que veio Trump, e os globalistas não esperavam a vitória do Donald Trump. Eles não esperavam que viesse um candidato conservador e que chegasse ao pleito, né? Porque, não muito diferente do Brasil, as pesquisas americanas apontavam que ele perderia da Hillary Clinton. Como está dizendo agora que ele vai perder Joe Biden. Estão falando que Joe Biden tem mais popularidade do que Donald Trump. Mas vamos observar o que está em jogo. Primeiro, na questão internacional, o que está em jogo? Nós estamos observando que teve toda essa pandemia, o coronavírus parou o mundo praticamente. Eu digo que os Estados Unidos também não foi diferente. O terceiro maior país do mundo, uma das economias mais desenvolvidas, é o único país, inclusive, que faz frente à China em todos os tipos de política, seja ela econômica, internacional, entre outras. Ela também foi afetada com o coronavírus. Eles viviam em guerras comerciais com a China, Estados Unidos. Só que, o que vem por trás disso da pandemia? A China, com todo o seu poder, o maior país do mundo, com seu 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, jogou, que está mais do que claro, o que eles fizeram com isso? Eles jogaram essa doença ao mundo. Eles visam a dominação mundial. O único país que tem força e que está botando um freio na China é os Estados Unidos. É muito importante observar isso. Quem vem fazendo essa guerra com a China, essa guerra comercial, primeiro para evitar uma guerra armada e para evitar uma terceira guerra mundial, o que o Donald Trump fez com muita inteligência e discernimento? Uma guerra comercial, para tentar minimizar os ataques da China, não só aos Estados Unidos, mas ao mundo. Os Estados Unidos ele está sendo um ponto de equilíbrio ao mundo, senão o mundo hoje estaria nas mãos da China. A China, ela escraviza os seus, elas são feitas de mãos de obra barata escravizada, né? E o que acontece? Os Estados Unidos está fazendo essa frente, a China. Agora vem Joe Biden, depois da era Obama, né? Até porque Joe Biden foi o vice também do governo Obama. Ele vem com esses apoios indiretos, né, atendendo as políticas da China dentro dos Estados Unidos, porque eles querem agora cercear os próprios Estados Unidos dentro. Como não era muito diferente do que o PT vem fazendo contra o Brasil. É aqueles inimigos internos, né, da própria nação. E Joe Biden também caminha para isso. Ele quer fazer aquela guerra interna dentro do próprio país. O Partido Democrata, o Partido Republicano é muito diferente. A diferença é que o Trump conseguiu um espaço dentro do Partido Republicano e conseguiu se eleger, e o partido está apostando nele. Mas só que o Partido Democrata, ele já desde o seu início, desde os seus primórdios, ele sempre trabalha com os Estados Unidos. E vem colocando essas políticas internacionais contra os próprios Estados Unidos. Eles querem enfraquecer os Estados Unidos para fortalecer a política mundial, tanto da China quanto da Rússia. E não é muito diferente, que nós sabemos que
a mensagem de Fátima disse que os erros da Rússia se espalharão pelo mundo. E os erros são diversos. Um deles, a questão do aborto. Donald Trump vem cortando diversos investimentos públicos que vinham sendo feitos na era Bush, que é inclusive do próprio partido dele, do Obama, né? Diversos na clínica Planned Parenthood, que fazia diversos abortos, ali ainda faz, né, diversos abortos, só que dinheiro público vem se reduzindo cada vez mais, os abortos vêm diminuindo nos Estados Unidos, que os abortos, e desses abortos realizados na Planned Parenthood, muito desses abortos, eles pegam os fetos desses bebês para vender para empresas dos domésticos como sabonete, perfumes, shampoos, etc. É tudo uma indústria da morte que vem se fazendo pelo mundo, inclusive dentro dos Estados Unidos. E Trump, ele vem fazendo essa redução do dinheiro público, vem cortando, e por isso toda a mídia internacional, ataques internacionais vão ser muito frequentes ao Donald Trump. Toda essa política dele. Porque ele vem freando um avanço globalista. O que os globalistas, John Biden, democratas e toda a esquerda mundial, eles estão assim desesperados? Porque uma nova vitória, a reeleição de Donald Trump é um freio de 10 anos pelo menos no globalismo, um freio de 10 anos em toda a nova ordem mundial. Porque o coronavírus e outras estratégias que vêm sendo feitas de décadas era para agilizar esse processo do governo único mundial que a ONU vem propondo há tempos. Como nós vimos também nesse meio período aí da pandemia, vários filósofos de todo o mundo, inclusive norte-americanos, vêm falando de propor um novo governo mundial para frear o coronavírus como solução. E sem contar as ordens absurdas da dita OMS, que diz que é a Organização Mundial da Saúde, mas mais trabalha contra a saúde do que a favor da saúde, ao favorecer a China, ao encobrir aos erros da China. O que está por trás também, além da questão do aborto? A questão da economia mundial, porque essa guerra comercial, hoje a China tinha, por exemplo, 7% de PIB, do PIB mundial. Hoje a China com o coronavírus chegou a 11%, enquanto o mundo entrou numa recessão, outros países foram perdendo, foram chegando ao negativo e foram descendo. A previsão do Brasil, por exemplo, que era para chegar a negativo 10, chegou a negativo 4%. Tem uma boa administração do nosso governo e do ministro Paulo Guedes. Graças a Deus ainda temos um dos melhores economistas do mundo. Mas poderia ter sofrido muito mais se não fosse algumas políticas bem desenvolvidas nesse processo. E os Estados Unidos também, que o Donald Trump, que enfrentou muitos desses governadores do Partido Democrata, que, não diferente do Bolsonaro aqui, brigou para que houvesse a flexibilização da economia, para que não se fechasse tudo, porque o resultado de se fechar a economia é isso que nós estamos vendo, mais desemprego, mais recessão, mais fome, e por aí vai. E é isso que a China quer do mundo. E essas eleições americanas vai ser ataques sobre ataques, pressão sobre pressão. A vitória do Donald Trump vai frear, no mínimo 10 anos, todo esse avanço globalista da nova ordem mundial. A questão do aborto, como citei, o Donald Trump está fazendo políticas públicas a favor da família. Ele perdoou hospitais católicos, ele isentou vários hospitais católicos que na era Obama era para ser punidos devido à questão do aborto. Onde Trump está colocando a isenção nesses hospitais, ou seja, mesmo ele sendo uma pessoa de linha presbiteriana, ele está muito mais favorecendo o catolicismo e toda uma cultura conservadora nos Estados Unidos que jamais visto na história. Então, quando nós vemos emissoras como Rede Globo, CNN e outras, quando faz esses certos tipos de ataque, é porque eles estão desesperados, porque a agenda deles estão cada vez mais se diminuindo, cada vez mais se enfraquecendo. E um outro lado mais conservador, outro lado mais cristão, está ganhando, conquistando mais espaço, conquistando mais força. E isso é muito importante nós observarmos. Outra coisa também,
As investigações do Obama, da família Clinton com relação às pedofilias acontecidas nos Estados Unidos, está chegando ao seu auge. Isso é um outro motivo de desespero de John Biden. Vai chegar investigações maiores do FBI neles. Muitas crianças desaparecidas, envolvimentos com satanismos diversos nos Estados Unidos e toda a elite de Hollywood se cala diante dessas denúncias, né? Pouco se fala na mídia do Brasil, na Band News, por exemplo, sobre essas denúncias do Obama, sobre essas denúncias da família Clinton com a pedofilia, com o satanismo. Como nós sabemos que por trás do satanismo no mundo existe muitas crianças desaparecidas que são usadas para um sacrifício, entre outras coisas. Estados Unidos é um dos países que após a Rússia, China, entre outras, está envolvido também com isso. E o Trump tem sido um pouco de freio nisso, tem pedido investigações, mas isso ele sozinho não pode fazer muita coisa, mas o que ele pode fazer, ele está fazendo. E isso preocupa o outro lado, o lado do mal, o lado que trabalha contra o próprio Estados Unidos, contra o próprio país, que trabalha contra os valores cristãos, contra os valores morais. É muito importante, assim, a vitória do Donald Trump vai ser um freio à China, não um freio à China, mas assim, um ponto de equilíbrio ao mundo diante das políticas de ameaça que a China comunista vem fazendo ao mundo, a fé cristã, a família, a moral cristã. É inconcebível um brasileiro pensar numa vitória de John Biden. Toda a política internacional econômica que foi feita até o momento, que tem melhorado principalmente as relações internacionais entre o Brasil e os Estados Unidos, foi feita através da primeira vitória de Trump. E, claro, em 2018, nós tivemos aí uma vitória do presidente Jair Bolsonaro, que também teve uma importância primordial e fundamental para nós brasileiros e para o mundo, principalmente essa relação do Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos precisa do Brasil e o Brasil precisa dos Estados Unidos. É o terceiro e o quinto maior país do mundo. Para frear esse avanço globalista, para frear essa nova ordem mundial e toda essa política anticristã, antinatalidade, entre outras coisas, precisa-se de uma união entre o Brasil e Estados Unidos. Como também uma coisa muito importante histórica já está para acontecer, é a Aliança Mundial Anti-Aborto entre o Brasil e Estados Unidos, organizado pelo secretário dos Estados Unidos, Mark Pompeo, e o nosso ministro de Relações Internacionais, Ernesto Araújo. É uma relação muito amistosa. De início foi amistosa, muita conversa, e ainda este mês, nos próximos dias, está para sair esse documento, Aliança Mundial contra o Aborto, Anti-Aborto. E outros países também poderão entrar nessa aliança, como a Polônia, como a Hungria, e entre outros países que já têm uma política em seus países muito forte, restritiva ao aborto. E isso tende a avançar, porque nós precisamos enfrentar as políticas mundiais da ONU, que em nenhum momento ela fala muito de paz ao mundo, só que a ONU sempre é uma falsa paz, na verdade. Ela trabalha para o governo único mundial. Vários documentos da ONU falam de uma necessidade de um governo único mundial para trazer a paz. Só que imagine uma paz onde você é preso à ordem de uma pessoa que comanda o mundo. Isso é uma falsa paz, é uma falsa analogia, né? Então nós não podemos cair nesse conto da ONU, dessas mídias que todas elas trabalham para a KGB, trabalham para essa nova ordem mundial. Então é muito importante para o Brasil essa vitória do Trump, para melhorar essas relações entre Brasil e Estados Unidos, aprimorar a defesa da vida, da família, a relação econômica também, principalmente, porque isso tem de crescer. Inclusive na questão econômica é muito bom citar que nesse período da pandemia, o Donald Trump mesmo disse que vai tirar muitas de suas empresas dos Estados Unidos, as empresas norte-americanas que estão na China, parte delas vão vir para o Brasil. O que não nos trará de benefício econômico essas empresas multinacionais norte-americanas vindo para cá? O que não vai trazer de desemprego, desenvolvimento, tanto na área de tecnologia, na área de insumo, entre outras muitas coisas. O Brasil não pode ficar mais dependente, não só o Brasil, mas o mundo, mas falando especificamente do nosso país. Não podemos ficar mais dependentes da China. Tudo bem que a China, pelo fato de ser mão de obra barata, os produtos acabam sendo baratos, mas é fruto escravo. Não podemos mais sustentar um país comunista
e fruto de trabalho escravo. Temos que fazer alianças com países que vão agregar muito mais a nossa economia, a nossa relação diplomática, a nossa relação cristã, moral e conservadora. Brasil e Estados Unidos são países que têm muito a oferecer uns aos outros nessa relação de um para com o outro. Então é muito importante essa pequena analogia que foi feita nesse primeiro vídeo, entender a importância que tem Brasil e Estados Unidos. E muito mais podemos chegar se essa aliança permanecer. É inconcebível termos John Biden eleito nos Estados Unidos, mas Trump sendo reeleito, melhor dizendo, e temos aqui eleição de Jair Bolsonaro em 2022, com certeza poderemos ir muito, muito longe e além daquilo que nós podemos imaginar de benéfico para ambos os países. Então, esse primeiro vídeo foi para falar sobre a importância das eleições americanas para o Brasil e para o mundo. E para você que gostou, curte esse vídeo, curta o nosso canal, dê aquele like e agradeço a todos que acompanharam. E no próximo vídeo já trataremos de mais assuntos importantes que envolvem a política, o conservadorismo e o cristianismo. Muito obrigado.